Graças a Deus, queridos. Amém. Paz perfeita vos seja multiplicada. Uma ótima noite para todos. Amém. Uma noite de alegria, um prazer muito grande estar aqui. Com a permissão do pastor Henrique, pode tomar assento. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. E ele vai abrindo na sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Aleluia. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Agora lembrei do pastor Eliseu. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Eu gosto muito de cantar esse louvor, esse hino. Acompanhe comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Acharam? Glória a Deus. O tempo está favorável para cada um de nós aqui nessa noite. Amém, Deus? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Pouco tempo depois, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido era da família de Caleb. Era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 moços ao Carmelo, dizendo-lhe: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e pergunte em meu nome como ele está. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família, que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Amém, queridos? Somente até aqui. Bom, eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui. Não é muito fácil pregar aqui na igreja a qual o pastor Henrique foi incumbido pelos anjos dos céus de pastorear, de tomar conta desse rebanho maravilhoso. Não é muito fácil porque eu fiz seminário aqui com esse homem e foi um tempo muito maravilhoso. Também a Daniela, também o Zé Carlos, dentre outros que estão aqui, que fizeram o seminário. Foi um tempo muito gostoso. E quando eu venho para cá, eu lembro de tudo aquilo que eu passei aqui nesse ambiente, que foi muito maravilhoso. Então você que está na sua casa me assistindo, você que está aqui, se você ainda não fez, participe, venha fazer seminário aqui nesse lugar. Eu lembro que quando eu entrava aqui, passava aqui, naquela salinha que tem ali embaixo, o pastor Henrique dizia: podem subir, a aula já vai começar. O frio era muito tremendo na barriga. Os professores muito capacitados, homens de Deus. E eu aprendi muito com o pastor Marcelo Silva. O pastor Marcelo Silva, quando nós falávamos alguma coisa inapropriada em relação à teologia, né, ao seminário, ele dizia: não faz isso contigo não, lembra? Por que você está fazendo isso com você? Por exemplo, quando nós falávamos assim, alguém falava assim: vamos abrir a nossa Bíblia no Velho Testamento, ele dizia: não faz isso contigo não. Não faz isso, não é velho não. É o Antigo Testamento. Como nós aprendemos naquela ocasião. Então, eu passar por aqui, eu sinto o cheirinho de subir as escadas dos meus irmãos. O seminário foi um tempo muito propício. Foi um tempo que me fez, aprender tantas coisas. Foram 3 anos. O professor, o pastor Henrique, quando era o dia da aula dele, gente, era muito interessante, porque era o pastor que ele mais escrevia no quadro, o professor que mais escrevia no quadro. E ele colocava a gente para copiar, e talvez pudesse nascer um espírito de murmuração dentro da gente, que tinha que copiar muito, mas eu posso dizer para você, louvo o Senhor, que valeu a pena ter copiado muito. Aleluia! Valeu a pena, porque eu posso hoje transmitir isso para as pessoas. Então foi um tempo muito especial. Então não é fácil estar aqui ministrando,
com o reitor do seminário aqui nesse lugar, com esses alunos maravilhosos. Fui muito abençoado, não só a minha vida, mas a minha família. Minha esposa, missionária Kéder, está ali. Começou com a gente uns 3 meses, mas ela preferiu parar, estava grávida na ocasião, não deu para continuar. Mas foi um tempo muito maravilhoso. Amados, você estava prestando atenção aqui, família de Deus, o testemunho que a minha irmã estava contando. E assim é muito forte, porque eu vou falar para você. Bom, eu não tenho costume de fazer isso, mas eu queria pedir para você falar para o seu irmão desta forma. Olhe para ele e diga assim: seja você mesmo. Mesmo em tempo de crise. Isso, seja você mesmo. Aleluia. Eu sou, não é culto de missões, é culto de família, mas eu vou falar só um minutinho para você sobre essa questão. Eu sou apaixonado por África porque Deus colocou em meu coração. E eu nunca imaginei estar indo para lá, mas nós fomos 2 vezes. E por esses dias agora eu tenho dito para minha esposa: o Senhor tem colocado muito no meu coração África novamente. E agora tem um congresso em setembro. As minhas condições não são favoráveis para estar financeiramente, as passagens estão muito caras. Mas há 5 dias mais ou menos, não falha a minha memória, um irmão abençoado ligou para mim por volta de 1h da manhã, ele estava acordado, ele mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, eu disse, paz, pastor, se poderíamos enviar a África? Olha, pedindo para que eu enviasse a África. E eu disse: sim, querido, eu ligo para toda a estrutura e eu peço para que eles possam recebê-lo daquele lugar. Sim, porque eu e minha esposa, nós precisamos que o Senhor nos envie. Mas nós gostaríamos que o pastor fosse conosco. E nós vamos providenciar a passagem, nós vamos providenciar. Seja você mesmo em termos de Cristo. Glória a Deus. Porque ele mexe nos arquivos, ele vai lá e se ele tiver que colocar você no local de bênção, ele vai colocar você. Porque o Senhor, ele não erra caminhos. Nós criamos trajetórias, mas ele não erra caminhos. E por isso que quando nossa irmã contou esse testemunho com lágrimas, porque talvez para alguém uma máquina de lavar não tenha significado. Seja uma coisa simples. Mas para ela tem um significado muito grande. A máquina de lavar talvez seja: ele ouviu a minha voz. Não é o produto que entra na sua casa, é a voz de Deus que entra dentro de você. Sabe, é Ele, é a comunhão que é gerada. E isso é muito importante. Então, o homem que está falando com você aqui tem inúmeros milagres para contar. Eu não vou, porque não vai dar tempo. Mas eu sou daquele tempo que o pastor Henrique conheceu a saudosa pastora Marli do Olho de Ouvido. A saudosa porque não está mais entre nós hoje. E uma certa feita eu entrei numa consagração, novo convertido, bem menino, bem molequinho na fé. E eu entrei, sentei lá no último banco, e ela foi usada pelos senhores e disse: homem, você estava na sua casa e você dizia: Senhor, eu preciso de café, açúcar e óleo. Eu, Senhor, vivo a tua oração e supro as suas necessidades. Eu era um jovem arrebatado do inferno há pouco tempo, e jovens assim precisam de milagres acentuados no céu. E ela disse isso. E ao dizer isso, o culto, a consagração acontecendo, eu me lembro como se fosse hoje, é vivo na minha memória, como estou vendo vocês. Entra uma senhora naquela consagração e ela entra com uma sacola, ela vai até mim e diz, no meio daquelas pessoas: jovem, o Senhor mandou me entregar isso. E quando eu abro a sacola, tem material, produto que é missionário. Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Porque Ele nos ama. Eu li um texto para você que é bastante conhecido
Nós temos pelo menos 5 personagens aqui. Um deles se foi, que é Samuel, e é muito interessante você olhar para Samuel, que é um sacerdote, que é um homem que tem referência do céu. Mas, pasmem vocês, o Senhor está sempre tentando colocar dentro do teu coração e um entendimento de que mesmo que nós tenhamos intimidade com Ele, nós estamos sujeitos a ter erros. Mas esses erros não nos afastam dele. Ele não se afasta de você porque você errou. Samuel tem escolhas erradas. O Senhor diz: olha, eu não escolho assim, eu não vejo como você está vendo, Samuel. Isso foi um erro. Isso foi uma imperfeição da natureza humana que nós somos. É o diferencial de cada um de nós para o nosso Deus. Mas ele vem a morrer, a falecer. A Bíblia diz que todo Israel ele vai prantear. É muito costumeiro quando é um povo assim, as pessoas prantearem e chorarem muito. Esses dias eu fui fazer missões numa aldeia indígena, e quando nós estávamos subindo o local onde estava a aldeia, que era uma selva muito grande, quando nós estávamos subindo, todo mundo alegre, a gente estava, como disse o pastor, cantarolando, cantando cânticos de adoração, agradecendo a Deus pela experiência de estar com os índios. De repente um índio veio até nós e disse assim: olha, nós temos um problema. E nós perguntamos o que aconteceu. Ele disse: uma índia veio a óbito, faleceu. Toda a aldeia está chorando. Então quando nós chegamos lá, toda a aldeia, toda a aldeia estava chorando, pranteando a morte daquela índia. Família, estão sempre unidos, mesmo no momento da dor. Quando eu fui para Angola, os óbitos na rua acontece dessa forma: coloca-se o corpo numa parte da casa, todos ficam na rua, sofá, cadeira, mesa, todos fecham a rua, ficam sentados durante 3, 4, 5 dias, por causa do óbito, por causa daquela pessoa. As famílias se reúnem no momento de dor. Por que eu estou falando para vocês isso? Porque nós precisamos ser, de fato, autênticos, naturais, naquilo que Deus nos constituiu. Não pode ter variações de sentimento dentro de você. Não se permita trocar a sua natureza, aquilo que Deus de fato fez de você. E aqui, quando eu leio esse texto para você, tem um homem que se chama Davi, que vem de uma turbulência com Saul. Saul chega até Davi e ele diz: eu vou assim, com as minhas palavras, tentar passar para você. E ele diz assim: Davi, como pode? Eu fiz tão mal para você, tentei contra a sua vida, você teve a oportunidade de me matar. Eu, quando me deu vontade de ir ao banheiro, você entrou naquela caverna, você poderia ter, mas você não fez isso. Por quê? Porque a natureza dele era ser ele mesmo, mesmo com termos de Deus. Então ele vai para um lugar com 600 homens, e são homens guerreiros, são homens instruídos, homens com potencialidade. E quando eles param naquele lugar, eles percebem que o homem rico mora ali, e tem muitas propriedades, tem muitos animais. Os animais são valorosos, e me parece que naquela época era como se fosse no Rio de Janeiro. As pessoas pulavam na casa dos outros para saquear, para roubar, mas Davi, junto com seus homens, diz: ali ninguém vai tocar. Parece que Davi está sentindo no coração: eu preciso proteger esse povo, eu preciso proteger esses animais, essas famílias e os servos que ali estão. E ele faz essa proteção durante um bom tempo. Esse homem chamado Nabal não tem prejuízo, porque alguém que não se permite mudar da natureza resolveu tomar conta daquilo que não é dele. E aí está o mérito da compaixão, tomarmos conta daquilo que não é nosso.
zelar pelo nosso irmão. Davi faz isso. Davi age dessa forma. Ele age bem assim. Só que ele está passando por um momento de crise, de dificuldade. E o que ele vai fazer? Ele diz assim: olha, separa para mim 10 homens. E os 10 homens que são separados vão até Nabal pedir para ele recursos. Está tudo dando certo para vocês? Há um festival de tosquia, parece que é um verão gostoso, um sol bem bacana, está tudo crescendo, está tudo sendo fortalecido. Então mande para nós recursos, porque nós estamos com os nossos jovens, nós estamos vindo de um momento de turbulência. Mas a Bíblia diz que Nabal não recebe de bom grado o pedido de Davi. Nabal significa a expressão de alguém vazio, mistério, extremamente louco. Nabal significa aquele que exala loucura, sangue nos olhos. É rico, mas é incompreensível. É poderoso, mas não tem graça dentro dele. Não tem empatia, não tem compaixão. Quem é Davi para que eu possa dar alguma coisa para ele? Quem é Davi para que eu possa fazer alguma coisa para esses homens? Porque, de fato, muitos homens vão embora da minha fazenda, da minha terra, somem, me roubam, vão embora. Eu vou fazer isso? O pastor Thiago Brunet disse que Deus levanta facilitadores. E eu achei que aquilo é muito verdade. Há um moço no meio daquela questão, daquela criação de Nabal, que ouve aquilo, ele é diferente do nosso. E sabe o que ele faz? Ele resolve correr e ele vai procurar Abigail. Ele diz: minha senhora, Davi mandou homens para pedir recursos e dizer que cuidou tanto da nossa fazenda, dos nossos animais. E minha senhora, de fato ele fez isso. Ele cuidou porque mal nenhum aconteceu. Não tinha sangue nos olhos dele. Sim, meu filho, mas e por que você está me dizendo isso? Estou conjecturando aqui para você. Por que você está dizendo isso? Porque o meu senhor Nabal disse que não ia fazer nada. A senhora precisa reagir, fazer alguma coisa. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Virá um mal sobre nós, sobre ele, sobre a senhora, sobre os vossos servos, sobre a nossa família. Aquela mulher, então ela resolve ir até a Davi. E ela, a Bíblia diz que ela vai montar no jumento, pastor Henrique. Eu imagino que se eu viesse aqui no Fusquinha e conversasse e dizer assim: pastor Henrique, estou trazendo um presente para o pastor. Estou trazendo um presente num carro simples, eu vim aqui e estou entregando para você. O pastor Henrique ia olhar: meu filho, que bênção que você trouxe para mim. Deus seja louvado. Mas imagine se eu viesse aqui num carro daqueles top, aqueles carros que custam 500 mil reais. E eu paro ali na porta da igreja e digo assim: obrigado, querido. E eu digo assim: pastor Henrique, eu vim aqui trazer um presente para você. O pastor Henrique ia pensar: ele está vindo aqui para me afrontar. Ele está dizendo, está tentando dizer que ele é o poderoso. Abigail não vai montar no meu cavalo, Abigail vai montar no jumento. Ela faz de forma mais simples. A Davi, ela se coloca como mediadora. Ela disse: meu senhor, não leve em conta o que Nabal disse. O próprio nome dele diz: ele é insano, ele é incoerente. Meu Deus. Ele não sabe o que é ser família. Ele não sabe. Por isso ele tomou essa atitude. Mas o Senhor é justo e o Senhor é contigo. E tudo quanto tu falar acontecerá, e nas guerras será bem sucedido. Porque o Senhor é contigo. Lembre que eu disse para você: não mude a sua essência, seja você mesmo. Mesmo em tempo de crise.
Davi estava com seu coração com muita vontade. Ele disse: viva o Senhor, que eu até morra, mas eu vou acabar com a vida de Nabal e com todos eles, porque eu guardei com amor, mas eles não respeitaram o amor de Deus. Meu Pai. Mas aquela mulher se coloca na posição de mediadora. Aquele moço que vai até ela se coloca na posição de facilitador. Sempre haverá alguém para facilitar a sua vida, assim como haverá pessoas para se oporem a você. Sempre haverá alguém sábio ou sábia, como foi Abigail. Então ela se coloca, ela se prostra diante de Davi. Davi, quando olha aquela situação toda, ele não atribui misericórdia, ele não faz mal nenhum àquele homem, porque Abigail se colocou diante dele. Eu estou falando para famílias aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Famílias que me assistem e teve esses estão aqui dentro. Abigail volta com um bom retorno para casa. E quando ela chega em casa, é interessante que ela vê uma festa acontecendo. Muito grande era a festa, diz a Bíblia. Todos estão ensandecidos, enlouquecidos. A Bíblia diz que Nabal tinha bebido muito. Você conhece alguém assim que fica desenfreado com a bebida? Meu Pai. Que bebe muito, tem esse testemunho. Você já viu isso? Ela chega em casa e se depara com uma situação dessa. Ela diz: eu não tenho condições de falar com ele agora. Elas esperam o tempo passar e quando é no amanhecer ela vai dizer: Nabal, por que você fez isso? Davi se enfureceu. Ele ia acabar com todo mundo. A Bíblia diz que ele toma um susto. Ele entra num colapso. Alguns historiadores dizem que ele infartou. Ele fica durante 10 dias neutralizado dentro de si. Ele fica parado assim, dentro dele, assim, ele parou. Sabe por quê? Alguém contou a história de Davi para ele. Alguém sabe quem é você. Alguém que está tentando mexer com você. Alguém que está tentando destruir a sua vida. Vai descobrir quem é você. E ele passa 10 dias enclausurado dentro de si. Só Deus sabe o que tinha dentro daquele homem enlouquecido, perverso. A Bíblia diz que ele era mau. E no 10º dia, aquele homem vem a óbito. Davi diz: o Senhor rompeu com a vida dele. Quando nós estamos aqui falando de família para você, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo agora nessa hora, que tem pais, tem mães, tem irmãos que bebem desenfreadamente dentro do seu lar. Já estão enlouquecidos com a bebida. Talvez você esteja passando por isso, de um marido que está em casa e só chega bêbado. E quando chega em casa bêbado, fala as palavras mais horrendas. Quando você espera um dia, uma noite de carinho, de afago, como diz o pastor Henrique, principalmente nos dias dos pais, que é hoje, e aquele homem ou aquela mulher diz palavras que te machucam, mas mesmo assim, eu quero convidar você a não sucumbir. Seja você mesmo em tempo de crise. Porque no tempo certo o Senhor se manifestará. Aleluia, Jesus. Eu creio em Deus. Ele nunca chegou atrasado, meus irmãos. Há quem se equivoque em dizer que ele chegou atrasado, mas ele não chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Glória a Deus. Davi tinha 600 homens com ele. Parece que era muito natural em Israel eles estarem se locomovendo de um lugar para o outro. Então ele deixa 200 homens guardando as suas bagagens. E ele vai com 400 homens com ele.
disposto a exterminar, disposto a acabar. Mas aí é que está a questão: enquanto houver alguém sábio nesse lugar, esta igreja triunfará. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que não é muito fácil, meus irmãos, ser sábio. Não é muito fácil adquirir essa sabedoria. E já dizia Salomão, no próprio livro de Eclesiastes, que ele procurou cerca de 1000 homens, e um homem ele achou que tivesse sabedoria. E pasme, ele falou, disse: eu procurei mulheres e eu não consegui encontrar, porque é difícil administrar sabedoria, porque os homens estão muito equivocados, os corações são enganosos. Passa por uma balança. Provérbios 11 diz: balança enganosa é, e o Senhor abomina balança injusta. O processo de mumificação no Egito é muito interessante, que todos os egípcios, quando estão para morrer, eles querem ser mumificados. A primeira fase, coloca-se perfume do corpo todo, deixa bem perfumado. É um processo de mumificação. Eles querem morrer e eles precisam ser perfumados. Estão ali deitados, de próximo à pirâmide. E a segunda etapa é: faz-se um corte do lado direito do tórax, uma cavidade de aproximadamente 10 a 12 centímetros, corta-se, e um sacerdote vai lá dentro, coloca a mão nas vísceras, tira as vísceras, coloca em um recipiente, mas o coração eles não mandam, o coração fica lá dentro, até que vai chegar um Deus e vai pegar aquele coração e vai levar para outro Deus chamado Maat, e aquele Deus chamado Maat vai fazer o seguinte: vai colocar aquele coração numa balança, e se aquele coração for pesado, se aquele coração for leve, ele vai pegar o coração, vai colocar dentro daquele corpo, somente aquele coração, vai fechar o corpo, colocar dentro da pirâmide, com todos os instrumentos de ouro e etc e tal. Mas se esse coração for mais pesado do que uma pena, esse mesmo Deus leva para um outro Deus, que vai comer aquele coração, e ele então ficará eternamente enclausurado numa vida de punição. É como se fosse um inferno para eles. E eu fiquei pensando: por que você vai falar tanto de coração e de balança na Bíblia? E por que os egípcios sonham tanto com a questão da balança? Porque Deus conhece as medidas de cada coração, de cada um de nós. Deus conhece o peso, a medida do teu coração. Conta essa história que uma vez um faraó teve um sonho, e eu achei aquilo muito significante. O sonho que esse faraó tem é que há uma balança, 2 lados, e ele, quando olha para esse lado, vê muitos corpos dos egípcios bem ali naquela balança, mas era muito pouco. Ele conta o sonho. Só que do outro lado da balança, pastor Henrique, tinha um cordeiro, e ele não entendia por quê, que apesar de ter muitos corpos, o peso aqui era para ser maior, o peso aqui ficava no alto, mas o cordeiro tinha muito mais potencialidade. O cordeiro sempre foi e sempre será maior do que tudo. O Senhor Jesus é maior nas nossas vidas. Por isso que nessa noite que eu estou tentando dizer para você é que, por mais que a crise seja muito forte, que as coisas aconteçam, nós não estamos vivendo uma vida de miserabilidade, não, meus irmãos. Nós somos dependentes dele. É ele que guia os nossos caminhos, é ele que nos leva a todos os lugares que nós estamos indo, para onde nós vamos. O Senhor
é que conduz os nossos passos. Aleluia. Quando nós não entendemos isso, então o sinal é de confusão. É confusão dentro de casa. E o maior desejo do Senhor é que nós sejamos coesos como família. Sejamos firmes como família. Você guarda a entrada do seu esposo e a saída dele através da sua oração. E Davi sabia respeitar essas questões, e o triunfo de toda essa questão é que esse homem chamado Nabal, ele apronta, sabe, toda essa loucura, porque às vezes a gente quer tanta coisa, e o Senhor está dizendo para nós através das falas do próprio Salomão. Salomão diz assim: olha, você pode viver 2000 anos, mas se você não tiver alegria, será como uma criança que nasce morta. A gente está tentando conquistar tanta coisa que não vai dar futuro para nós. A gente precisa conquistar a presença dele, a intimidade dele, o toque dele, o afago dele. Ele é o nosso paizinho querido. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta convicção, porque eu vivo isso. E eu não digo isso como alguém que está chorando ligando para vocês, não. Mas nos tempos de crise, são os tempos que eu mais ouço a voz do meu querido. Aleluia. Ele sempre diz: você não está só. Porque se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, do jeito que eu tenho, as coisas que eu tenho, que eu vou, eu não pergunto. Mas quando eu estou vivendo tempos angustiosos, tempos de crise, eu ouço a voz dele, o Senhor dizer: meu querido, vá pela esquerda, vá pela direita. Ele que me conduz os meus caminhos. Esses dias a coisa estava um pouco difícil lá em casa, e quando eu percebo a minha esposa, ela fica aflita, mas fica muito aflita, e ela começa a olhar para mim, eu já sei, o negócio está difícil, mas eu fico olhando para ela agora, ela vai começar a ouvir o Senhor falar. Porque quando o negócio está bom, a gente fica um pouquinho afastado. Quando a coisa está boa, eu vou para a churrascaria. Mas quando a coisa está difícil, meu Deus, Senhor, tu podia estar nessa mesa comigo, mas na churrascaria tu não vai com ele. Mas quando a coisa aperta, esses dias eu comi um arroz com feijão, mas foi tão gostoso aquele arroz com feijão. Falei: Deus maravilhoso. Poderia ter uma picanha, poderia ter um bife, uma alcatra, mas era arroz com feijão, mas era tão gostoso porque foi Ele que deu. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, Ele supre as nossas necessidades. É verdade. A missionária Kelly Gaspar, eu sou apaixonado por ela. Ela estava ministrando no culto no Nordeste, e ela tinha muitas criancinhas no culto. E ela perguntou: criança, o que vocês querem comer? E as crianças disseram: eu quero comer maçã, tia. O local era muito pobre. Então nós vamos fazer uma oração: Senhor, e vocês vão repetir. Ela dizendo para as crianças: Senhor, nós queremos maçã. E as crianças: Senhor, nós queremos maçã. E ela dizia: Senhor, nós queremos a maçã mais gostosa. E as crianças diziam: Senhor, nós queremos a maçã mais gostosa que o Senhor pode nos dar. E ela ficou com o coração dela tão, sabe, abalado, porque ela não tinha como dar a maçã para as crianças. E acabou o culto, ela foi para casa, e ela: Senhor, nós te oramos, nós confiamos em Ti. O pastor convidou ela para pregar numa outra zona do Nordeste. Ela foi pregar naquela igreja. E ela disse assim: irmãos, eu não cobro para pregar, Deus é minha testemunha. E quando eu fui pregar, ministrar, a primeira coisa que o pastor disse para mim: missionária, nós não temos condições de te dar uma oferta, porque a igreja está passando um momento muito difícil. Amém, querido, fique em paz. E ela começou a ministrar. Quando ela terminou a ministração, o pastor disse para ela: olha, nós não temos condições de lhe dar
nenhuma oferta. Mas por esses dias, na estrada, tomou um caminhão, mas com muita maçã. E elas estão encaixotadas aqui dentro, que deram para nós. Você queria essas maçãs? Ela começou a dar glória a Deus. Eu quero. As maçãs, aleluia. E ela levou as maçãs e as crianças comiam uma maçã, porque o pai ouviu a oração. Como é que você está pedindo as coisas para Deus? Peça com o coração, porque Davi pedia com o coração. Davi se importava com alguém com o coração. Davi reconhecia. Eu entendo Davi como sendo um dos homens mais extraordinários que a Bíblia pode nos trazer. Como é que você está falando para o Senhor? Como é que você está pedindo para o Senhor? Eu vou dar uma receita para você aqui. Peça mais para os outros do que para você mesmo. Exercício de compaixão. Ele conhece quem você é. Ele sabe quem você é. Através dos seus pedidos. O Senhor sabia que Davi poderia acabar com Saul. Mas Davi olhou e disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O céu pode te dar autonomia para você abrir esse chão e o seu inimigo cair por terra, mas a tua compaixão mexe o coração do Senhor. Senhor, eu tenho autoridade para exterminar, mas no teu nome eu quero ofertar amor. Nós precisamos entender o que Deus está desenhando para nós, meus irmãos, porque no mundo a empatia está acabando. Peça mais para os outros do que para você, que vai ver como as coisas vão acontecer. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho muito testemunho para contar. Aleluia. A minha esposa sabe disso. A minha esposa sabe disso. Participei de uma reunião esses dias em que era para muitos atingir a meta e fazer o que era determinado. Eu estava na reunião bem quietinho, olhando. Senhor, eu sou menor, eu não tenho o conceito de sabedoria para tal coisa. Sou menor nesta casa. Eu não estava, pastor Henrique, me vitimizando, não. A minha esposa estava na reunião. Há um momento que tem um período de votação. Todos se levantam e dizem: é o pastor que tem que ser. É o pastor que tem que fazer. Eu disse: mas meu Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu te capacito. Aleluia! É assim que as coisas acontecem na nossa vida. Uma vez, entre muitas outras vezes, Davi, nas suas turbulências, por causa dos seus erros, e eu citei para você no início da mensagem, nós temos imperfeições. Abigail também teve imperfeições. Eu perguntei hoje ao Senhor, por que ela foi se apaixonar por Nabal? Se ele é insensato. Imperfeições, escolhas erradas. Mas a gente pode também mudar, fazer uma ponte. Apesar da escolha ser errada, nós, por obediências, podemos transformar aquilo em bênção. Não é porque você é um filho que foi abandonado pelo pai, a mãe, ou que você soube que a sua mãe tentou abortá-la, que você vai ser maldição nessa terra. Você pode escolher o caminho de bênção. Amém. Você pode escolher o caminho de bênção. Esse direito você tem, o Senhor deu para nós. É verdade. Ele não nos desamparou. E Davi, nessas turbulências, tem fugindo, tendo que se esconder, encontra um homem chamado Barzilai. O homem tem quase 90 anos, ele é grande, é tido como homem de ferro, e esse homem vai e guarda Davi. Por que a gente não guarda as coisas como Deus manda para nossas mãos, meus irmãos? Não fecha a porta não, minha esposa. Abre o teu coração, que tem gente ligando para você, te pedindo perdão, para você liberar a bênção do perdão, e você fecha a porta. E você fecha a porta. E talvez seja a porta da maior bênção da tua vida. Meu Deus. Glória a Deus.
Dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor. Barzilai guardou Davi, alimentou Davi. E quando Davi vem se erguer, a primeira coisa que ele faz é procurar Barzilai. Vem comigo. Barzilai, meu Senhor, não faça tal. Minhas vistas, meus olhos já estão escurecidos. Com prazer que eu terei em cantar e andar e atravessar o Jordão contigo. Muito obrigado, Rio. Muito obrigado, meu Senhor. Mas leva o pastor Henrique com você. Assim será feito. Está aqui o chefe branco e eu levo o pastor Henrique. E ele leva o jovem a pedido de Barzilai. Homens com gratidão, homens que honram, estão muito sujeitos, pastor Henrique, a ir para lugares mais distantes e mais além do que você possa imaginar. Bom, deixa eu só terminar uma coisa que eu vou dizer para você. Eu creio. Eu fui para o deserto do Namíbia. Eu fiquei 24 horas dentro de um ônibus sem banheiro. Em África, os ônibus não tem banheiro. Atravessei 24 horas o deserto. Chegamos no Namíbia e, na hora de tomar banho, o banheiro não tem teto. Chama-se casa de banho. Eu tinha que tomar banho agachado e eu pedi ao irmão me arruma uma vasilha para eu jogar água em cima de mim, sobre mim. E ele disse assim: não, aqui nós estamos fazendo assim. Você coloca a mão dentro da bacia e joga água. Eu fazia assim. O céu estrelado, a noite deserto, tenso e frio. E eu tomando aquele banho. Vivenciei aquele momento. 3, 4 dias depois, eu retorno para a capital. Aí eu vou embora. Quando eu venho, o pastor Henrique para pegar o voo para o Brasil, 9h30. Voo cancelado. Eu fiquei apavorado. Sem dinheiro real para uma situação emergencial. Tinha pessoas do meu lado que diziam: eu vou comprar outra passagem de voo e outro voo para o Brasil, mas eu não tinha. Todo mundo discutindo e eu ali estou parado. Senhor, que sabe todas as coisas. Eu tenho aprendido a ser a minha pessoa mesmo em tempo de crise. Alguém chega e diz assim: vocês que estão aqui, vou levá-los para o hotel. Quando vou retornar, porque está em breve, então vocês vão retornar para o Brasil. Eu cheio da saudade da esposa e dos filhos. Fui para o hotel. O Senhor me levou. Vocês podem olhar depois aí. O Senhor me levou para o Hotel Presidente, o maior hotel de Luanda. Só os presidentes ficam. Aleluia. Só os presidentes ficam. Aleluia. Quando eu entrei naquele hotel, eu disse: Deus, repreende toda soberba, toda altivez. Eu entrei, pastor, vou terminar aqui. Eu entrei no banheiro para tomar aquele banho gostoso, porque tinha teto, era coisa maravilhosa o banheiro. E eu fui entrar torneiro, não posso nem chamar de torneiro, porque aquele negócio é incrível de outro mundo. Eu fui para virar, eu não conseguia, não sabia se era botão, se apertava, naquele chuveirão assim, Jesus é pobre, meu Deus. Aí embaixo tem uma torneirinha. Aí eu coloco a mão na torneirinha, a água sai. Eu já entendi isso aí. Já entendi. Grande aqui sou eu. Eu abaixei. Eu peguei a torneirinha. Tu estava no deserto. Aleluia. Eu coloco você no grande, mas permaneça o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. 2 dias e meio no hotel. Uma vitrine lá fora olhando, o povo mendigando lá embaixo. E eu num palacete. E o meu coração doendo. Alguém liga para o meu quarto e diz: você vai retornar para o Brasil.
mas antes você vai ter que ir para o Catar. Eu disse, para o Catar? Como assim para o Catar? Não, nós vamos para o Catar primeiro e depois você vai para o Brasil. Mas Deus de promessa, eu vou para o Catar. Aquilo já mexeu, né? Porque pobre mexe investindo. O tempo passou mais um pouquinho, o senhor não vai mais para o Catar, o senhor vai para Portugal. Fui para Portugal, de Portugal voltei para o Brasil. O Senhor comigo em todos os momentos. Sabe o que? Permaneça sendo você mesmo em tempo de crise. Porque é Ele quem segura as tuas mãos. É Ele quem faz por você. Você vai conhecer pessoas insanas como o Natal. Vai conhecer pessoas que vão negar aquilo que você fez. Vai ter pessoas que vão tentar desestimular você a fazer o bem. Mas Davi não desistiu. Porque sempre haverá um facilitador. Deus Santo, aleluia. Para ser como Davi, tem que reconhecer a honra. Que eu caio nas tuas mãos, Senhor. Você errou, você pecou, você facilitou para o adversário da tua alma. Olha para o Senhor e diz: Senhor, que eu caio nas tuas mãos. Essa palavra eu queria deixar para você nessa noite. Deixar para o teu coração. Muito obrigado, pastor Henrique. Deus abençoe a todos vocês que estão na sua casa, no seu lar. Senhor, faça maravilhas. Mas saiba falar com Ele. Hoje de manhã, a minha filha tem 4 aninhos. Eu estava deitado na cama, sabe, pastora? Deitado na cama. Minha filha foi lá, pulou na cama. 4 aninhos. Parabéns para você. Feliz Dia dos Paizinhos. E eu chorei muito ali. Ele escolheu melhor para você. Eu acredito no teu cuidado, Senhor. Seja você mesmo no tempo de Deus. Deus abençoe. Comece a declarar para você mesmo, aleluia, se ouvir: Senhor, eu acredito no teu cuidado. Eu acredito no teu cuidado. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, porque balança fala também de equilíbrio. Que o Senhor traga equilíbrio para as suas relações, para os seus relacionamentos. Como o homem de Deus muito bem disse, Nabal era um homem insensato, grosseiro e inconsequente. Mas a sua esposa era uma mulher equilibrada, apaziguadora. Ela poderia aproveitar aquele momento e se revelar tão amarga quanto Nabal era. Não, ele é amargo, ele é inconsequente, então que ele morra pelas mãos de Davi. Mas ela, como homem de Deus, disse, ela não deixou de ser quem ela era. É uma coisa que eu bato muito na tecla: quem é, é. Não tem forçação de barra. A Bíblia diz que o Senhor nos convoca para a gente ser apaziguador e pacificador. Não, pastor, não consigo ser pacificador não, porque do outro lado a pessoa quer guerra, eu quero guerra também. Não, então essa não é a sua essência. Mas eu quero orar, porque o homem de Deus trouxe essa palavra e ele compartilhou algumas das suas experiências, aonde ele se viu em momentos de agonia, mas ele não deixou de ser quem ele era: alguém que crê, alguém que depende e alguém que acredita que Deus está no governo da sua vida. Coloque a mão no seu coração. Se você depende e se você crê
que Deus está no governo da tua vida, como Deus não permitiu que Davi se transformasse em um homem violento, só porque ele recebeu a violência de Nabal. Nós vamos orar para que o Senhor venha brecar agora toda a amargura, toda a revolta, toda a violência. Se Satanás levantar alguém, meu irmão, para se colocar diante de você com amargura, violência, revolta, você vai levantar a mão e vai dizer: o Senhor te repreenda. Aleluia. Porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu venho me tornando. E aí, meu irmão, quem você vem se tornando? Ah, pastor, no passado as mulheres dizendo: eu rodava baiana. Alguns varões dizendo: não, no passado eu arrebentava mesmo. Mas você vem se tornando alguém de Deus. E alguém de Deus não tem uma visão medíocre. Alguém de Deus tem a visão focada no Senhor. Aleluia. Eu achei muito interessante quando o homem de Deus disse: você quer ser uma pessoa de honra? Você quer ser uma pessoa abençoada? Ore mais pelos outros, abençoe mais os outros. Existem pessoas que são muito egóicas. Diga comigo: eu não sou egóico. Pastor, que palavra é essa? Uma pessoa egóica é uma pessoa que o mundo tem que girar em torno dela. Está todo mundo errado, ela é a única certa. Todo mundo está equivocado e ele é o único sertão. Ela é a única sertão. E de repente, meu irmão, você está aí sendo egóico como Nabal. Não reconhece o bem que o outro fez, o bem que o outro faz. Mas olha qual foi o final de Nabal. Morreu, infartou. Deus fulminou aquele perturbado. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu creio na tua palavra. E nós sabemos, nós sabemos quem somos e quem temos nos tornado. Nós não queremos voltar a ser o Nabal, que é a figura da loucura, é a figura da insensatez. Tem uma balança em nosso meio, eu creio. E hoje o teu Espírito está nos pegando pela mão e está nos atraindo a um ponto de equilíbrio. Nem mais e nem menos. A medida certa. Senhor, se temos falado demais, Senhor, põe o guarda à porta dos nossos lábios. Leve varácia. Se a gente tem falado demais, Senhor, põe o guarda à porta dos nossos lábios. E se temos nos omitido, não falando, quando é para falar, tira toda a covardia, porque nós sabemos que Moisés foi covarde no início.
Mas o Senhor encorajou Moisés dizendo: vai, e eu serei com a tua boca. Se a gente tem deixado de falar quando é para falar, porque a gente não sabe como falar, a gente não sabe como começar. Espírito de sabedoria que tomou Bezalel, toma nossa vida e nos faça entrar nessa dimensão de maturidade. Faz seus olhos, meu irmão. Fica ligado? O Senhor nos faça entrar nessa dimensão de maturidade, porque Abigail é a figura de uma mulher madura. Davi é a figura de um homem maduro. Nos leva para essa estação de maturidade. Nos leva para essa estação de maturidade. Deixemos de lado as coisas de mim para entrar nessa estação de maturidade. Em nome de Jesus.